Um grande salve, galera. Professora Poli da hora, falando na área. Hoje a gente vai falar de um conteúdo incrível. Eu acho que é calcanhar de Aquiles para alguns de vocês, hein? Orações subordinadas substantivas, mas pode ter certeza de que ao final da aula você vai respirar e falar: Meu Deus, eu achava que era difícil, mas não é não. É a coisa mais simples do mundo, até porque se você for craque em período simples, período composto, por incrível que pareça, é mais fácil. E você vai ver aqui agora comigo, orações subordinadas substantivas. Professora Poli da hora. Vamos lá, meus amores. O que que acontece? Você vira para mim e fala, professora, então, toda vez que eu tenho um texto, eu tenho um agrupamento de orações, certo? Certo. Todas essas orações, elas vão ter um valor dentro do período, para poder conferir relações lógicas, enfim. E aí o mais interessante é que elas estabelecem entre si, como a gente viu, a relação de coordenação, de independência, né, com as orações coordenadas, e agora relação de subordinação. Então, obviamente, se uma oração ela é subordinada, é porque ela vai prestar um serviço sintático para a chefe dela. Como é o nome da chefe? Oração principal. Ela vai aparecer aqui na subordinação, tá? Não existe oração principal no período composto por coordenação. É lógico, porque se lá todas as orações são independentes, não tem como uma ser principal em detrimento da outra, não. Agora, a subordinação, sim, é que vai trazer a chefe. E a oração subordinada, ela vai prestar um serviço sintático exatamente para essa nossa chefona. Vamos ver? Primeiro grupo, orações subordinadas substantivas. O que elas são? São orações que exercem a função morfológica de substantivo. Aí você fala, caramba, prof, eu não consigo entender. Gente, vamos parar para pensar. Ela é oração porque ela tem um verbo. Ela é subordinada porque ela vai prestar um serviço para a principal. Prof, isso eu entendi. Agora eu só não entendi por que ela é uma oração subordinada substantiva. Como uma oração inteira pode exercer o papel de um substantivo? É isso mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. Período simples porque eu tenho quantos verbos? Um verbo só. Eu desejo, tá aqui o verbo desejar, o teu amor, certo? Agora embaixo, período composto, porque eu tenho até o ponto final, ó, dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho quantas orações? Duas orações. Vamos dividir? Vamos, prof. A gente divide sempre aqui no conectivo. Essa daqui é a minha oração principal, porque é a oração que não tem o conectivo. A gente sempre divide de modo que o conectivo fique na oração da frente, subsequente. Então a divisão é exatamente aqui depois do verbo desejar. A segunda oração, ela é oração porque tem verbo. Ela é subordinada, por quê? Porque ela completa a oração principal. Eu desejo algo. O que eu desejo? Que tu me ames. Agora, por que ela é substantiva? Vamos fazer uma equivalência, gente? Olha só. Desejo teu amor aqui em cima e aqui embaixo eu desejo que tu me ames. Prof, como uma oração vai ser subordinada à substantiva? Ela vai ser quando toda ela puder ser substituída por apenas um substantivo. Por exemplo, olha aí, ó. Eu desejo que tu me ames. O que eu desejo? Qual é o substantivo que eu desejo de fato? Eu desejo o teu amor. Ah, entendi, prof. Então, toda vez que uma oração, toda ela puder ser substituída por um substantivo equivalente, ela vai exercer o papel de oração substantiva? Perfeito. Então, quando eu falo, outro exemplo, ó, quero que você me compreenda. Vamos transformar o que você me compreenda em substantivo? O que eu quero de fato? Eu quero a sua compreensão. Entenderam a lógica? Mas vocês conseguem perceber que a gente às vezes pode perder um tempo precioso procurando o substantivo equivalente? Então tem um jeito mais fácil. Bom, o jeito mais fácil é a gente vai pegar emprestado o pronome demonstrativo e isso via de regra e a família dele, tá vendo? Por quê? Porque o pronome não é a palavra que substitui o substantivo? Pronto. Então, se ele substitui o substantivo, ele também consegue substituir toda a oração substantiva. Traduza, prof. Olha aqui no período simples. Vamos pegar esse de vermelho? Eu desejo teu amor. O que eu desejo? Eu desejo isso. E embaixo, essa oração toda aqui, ó, a partir do conectivo que eu desejo que tu me ames. O que eu desejo? Isso. Pronto. Então vai ser uma oração substantiva quando a partir do conectivo toda ela puder ser substituída por isso. Pronto. Entenderam a lógica? Prof, dá um exemplo de uma oração que não pode ser substituída por isso. Olha só um exemplo, ó. Avistei o homem que saiu
Olha lá, ó. Oração principal. Mas a segunda não vai ser substantiva. Por quê? Porque não dá para eu falar avistei o homem isso. Entende a lógica? Avistei o homem isso, não dá. Então isso aqui vai ser uma oração, ó, de oração, subordinada, que a gente vai ver depois. Vai ser a adjetiva, tá? Depois. É só para você contrastar. Então, bateu o olho no texto. Viu que o conectivo que introduz uma oração que toda ela pode ser substituída por isso, então você acabou de achar uma oração subordinada substantiva, beleza? Então vamos lá, ó. Exercem o valor morfológico de substantivo, podem ser substituídas por isso e a galera da família do isso. São dependentes, ou seja, subordinadas à nossa chefe. Como é o nome da chefe? Oração principal. Perfeito. E aí você não pode se esquecer. Elas são introduzidas pela conjunção integrante, galera. A conjunção integrante não introduz nenhum outro tipo de oração, somente as substantivas. Isso serve para aquele tipo de questão que afirma o seguinte: na linha 3 do texto, a palavra que exerce a função de conjunção integrante. O que você vai fazer? Você vai até a linha 3, ver se a partir do que ele introduz uma oração que pode ser substituída por isso. Opa, se sim, ele é uma conjunção integrante, porque a oração que ele introduz é de fato uma substantiva. Não existe outra possibilidade. Falei para mim de novo. Como é o nome do conectivo que introduz as substantivas? Opa, prof, conjunção integrante. E a gente já recapitula para as anteriores. Quem introduz as coordenadas são as conjunções coordenativas. Lembra? Mas, porém, logo, então, portanto. Quem introduz a subordinada substantiva é a conjunção integrante. Não se esqueçam disso em hipótese alguma, beleza? Perfeito, prof. E, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, que é a NGB, nós temos 6 substantivas, 6 classificações, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Só que antes, olha só, vamos brincar mais? Para a gente poder entender essa questão de valor de substantivo, ó. Eu quero a sua participação, tá? Aqui é o substantivo. Vamos transformar isso em oração? Em vez de eu quero a sua participação, o que eu quero? Eu quero que você participe da aula. Entende? Aqui, ó, é necessário que se ame. O que é necessário? O amor. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, eu transformo esse substantivo em oração. É a mesma coisa de substantivo oracional, tá, gente? E agora a gente vai ver as funções, os tipos de orações subordinadas substantivas, ok? Vamos descobrir. Não é para dar o spoiler ainda. A gente vai descobrir juntinho aqui, ok? Então, o que você vai fazer? Bora lá. Passos para você poder classificar uma oração subordinada substantiva. Vamos ver aqui, ó. Passos para a classificação de uma substantiva. De uma oração substantiva. Vamos ver? Vamos colocar aqui, ó. Passo 1. Sublinhar. Sublinhar os verbos. Você vai lá e sublinha os verbos, ok? Primeira coisa. Passo 2. O que você vai fazer? Circular. Circular a CI. O que é CI? Conjunção integrante. Beleza? Se você seguir esses passos, meu amor, olha só, sério, o céu é o limite. Passo 3, dividir. Dividir a OP. O que é OP mesmo? Oração principal. Da OS. Da oração subordinada. E onde você divide? Antes do conectivo. Ok? Se tiver uma preposiçãozinha antes do conectivo, por exemplo, de que, em que, você pega a preposição também. Tá bom? Aí você tem aqui o passo 4, são 5 só. Substituir. Substituir a OS, oração subordinada, por isso. Ok? E por último, aí você dá o KO, o golpe Horiugi. Você vai encontrar
ou descobrir a função sintática do isso. Como assim, prof? Você concorda que se você descobrir a função do isso, vou colocar descobrir a função sintática, vou botar aqui embaixo, ó, do isso. Você concorda comigo que se você descobre a função sintática do isso, você descobre a oração? Porque se ele substitui, pronto. A oração vai ter exatamente a mesma função dele. Prof, eu quero ir para a prática. Então vamos para a prática. Bora pegar aqui a prática? Opa! Vamos pegar aqui a prática. Ó, vamos descobrir juntinho aqui, tá? Seguindo os passos. Qual que é o passo 1? Vou até voltar ali para você dar o print na tela. Dá o print na tela para você identificar os passos, tá? Olha lá. Dá o print na tela que a gente vai aplicar aqui agora. Show de bola? Então vamos lá. A plateia pediu que o artista cantasse os clássicos da MPB. O que você vai fazer primeiro? Sublinhar os verbos. Primeiro verbo, pediu. Segundo verbo, cantasse. Passo 2, circular a conjunção integrante. Que, se, tá aqui, ó. Passo 3, dividir a OP, você divide antes do conectivo, ó. A OP é a que não tem conjunção. E essa daqui é a OS, é a que tem a conjunção. Show de bola? Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque completa a principal. Substantiva, por quê? Porque eu posso substituir por isso. Vamos ver, galera? Vamos substituir, então. Como é que fica? A plateia pediu isso. E por último, o que eu tenho que descobrir? A função do isso. Vou mudar aqui para azul, não gosto muito de vermelho, não. Vamos lá, vamos descobrir a função sintática do isso? Bora, prof. Então vamos lá, quem que é o sujeito de a plateia pediu isso? A plateia. Perfeito. Pedir, se é verbo, é transitividade. Bater o olho na sintaxe. É verbo? É a transitividade que você tem que dar, ok? Se você pede algo, sem preposição. Então aqui você tem o verbo transitivo o quê? Direto. E a plateia pediu algo. O que ela pediu? Isso. Opa, você acabou de achar que o isso é o objeto direto. Olha que interessante. Só que o isso, ele não está substituindo essa oração inteira aqui? Pronto. Gente, se o isso é o objeto direto, essa oração aqui só pode ser o quê? A objetiva direta, mais conhecida como objeto direto oracional. Perceba, você não tem que analisar nada aqui dentro. Você não tem que analisar nada aqui dentro. Não é isso. Você tem que analisar qual é a função dessa oração entre colchetes. Qual é a função dela para chefe, para a oração principal, para todo-poderosa, ok? Você acabou de achar. É um objeto direto e como as bancas, como a UNB, por exemplo, gosta de cobrar? Objeto direto oracional, que é o objeto direto em forma de oração. Ou como vocês preferirem, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Prof, mas que horror isso? Gente, não é um horror. Até porque você sabe o significado de cada sigla. Por que é O? O de quê? De oração, porque tem verbo. Por que ela é S, subordinada? Opa, porque completa a principal, ó. Ela completa o pedir ali da principal. Por que ela é substantiva? Porque eu posso substituir por isso. Tá vendo? E por que ela vai ser objetiva direta? Porque ela funciona como um big, um grande objeto direto para o verbo pedir. É esse o serviço sintático que ela presta para a principal, para a chefe. Ok? Bota aí, ó. Objetiva direta, que é o objeto direto oracional. Vamos ver a próxima? Se o professor chegou à biblioteca, ninguém viu. Se o professor chegou, ninguém viu. Vamos ver? Primeiro verbo, qual que é? Chegar. Segundo verbo, aqui, ó. Ver. Ó o conectivo, C. Ele tá vendo? O período tá deslocado. Ele tá invertido, aliás. Vamos dividir? Prof, como é que eu vou saber onde eu divido? Se o C tá lá no início. Bota na ordem direta. Qual é a ideia que você tem? Ninguém viu se o professor chegou à biblioteca. Vamos dividir exatamente aqui. Só que agora quem é a oração principal? É a segunda, prof. É a que não tem a conjunção. E aí a primeira vai ser a oração, porque tem o verbo chegar. Subordinada, porque completa, né, a oração chefe. Substantiva, porque eu posso substituir por isso. Vamos substituir? Isso ninguém viu. Só que eu quero colocar na ordem direta. Vamos colocar na ordem direta? Como é que fica? Ninguém viu isso. Ninguém viu se o professor chegou.
Perfeito. Vamos lá, vamos classificar? Quem é o sujeito? Ninguém. Ó, vou colocar aqui em cima, né? Pra cortando, ó. Sujeito. Se ninguém viu algo. Verbo transitivo o quê? Direto. E o que que ninguém viu? Isso. Objeto direto. Mas quem tá no lugar do isso? Toda esta oração aqui, ó, bonitinho. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Muito fácil, né, gente? Tá vendo que a base é o período simples? Perfeito. Vamos mais. Bora lá. Agora, que oração seria essa? O país necessita de que a corrupção se extinga. Adoro o verbo extinguir no subjuntivo. Se extinga, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, passo 1, encontrar os verbos. Fala aí pra mim, em voz alta, para você ir verbalizando junto comigo. Necessitar e o quê? Extinguir. Conectivo. O quê? Opa, mas aqui eu tenho preposição antes. Se eu tenho preposição, divide aqui. A oração principal. Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. É a partir do que eu substituo por isso. Então faz a fusão, ó. D mais isso dá o quê, gente? Disso. Vamos escrever, ó. O país necessita D mais isso disso. Perfeito. Vamos analisar agora quem é o sujeito da oração? O país. Se ele necessita algo ou de algo? De algo. Olha o D aqui embutido com isso. D mais isso, então o verbo transitivo que, gente? Indireto. Porque quem necessita de algo. Opa, então o disso vai ser o quê, prof? Objeto indireto. Mas vocês concordam que o disso tá no lugar dessa oração todinha aqui, ó? Sim ou não? Pronto. Então, o mesmo valor que a oração tem é o valor do disso. Se o disso é objeto indireto, então a oração vai ser quem, gente? A objetiva indireta. Muito fácil. Lembra, você não tem que analisar nada aqui dentro, só se o item pedir. Se o item perguntar, por exemplo, quem é o sujeito aqui, ó, da oração subordinada, você vai dizer que é a corrupção. Extinguir-se, aqui você vai dar a transitividade do verbo, ok? Verbo intransitivo, que ela acabe, que ela se extinga. Agora, aqui embaixo, segundo exemplo, meu pai insistia em que eu estudasse. Verbo insistir, tá vendo? Ó? Meu pai insistia, deixa eu arrumar aqui, ó, insistia em que eu estudasse. E aqui, ó, estudasse o segundo. Temos preposiçãozinha antes, né? Tá aqui. Então, vamos dividir. Oração chefe, oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Em mais isso dá o quê, gente? Vamos escrever? Meu pai insistia nisso. Em mais isso dá nisso. Vamos descobrir a função do nisso? O último passo, hein? Descobrir a função do nisso. É porque o N tá, né? O N tá ali junto e faz essa fusão. Então vamos lá. Meu pai, sujeito, concordam comigo? Quem foi que insistia? Meu pai. Se ele insiste algo em algo. Opa, verbo transitivo indireto. Ele insistia em algo. Então o VTI vai puxar quem? O OI, ok? VTI puxa o OI. Você vai cantar VTD é com OD, VTI é com OI, o VL é com PS, vamos todos aprender. Você ainda não me segue para você encontrar os Polygrammatical Songs? Olha lá, professora Poli da hora. Tô colocando os hits gramaticais aos poucos lá, tá, gente? É sério, quero ver vocês lá me seguindo. Gente, então vamos lá, objeto indireto. Se é o objeto indireto, então a oração que ele substitui vai ser a objetiva indireta. Vamos conferir? Que é a mesma coisa de que objeto indireto oracional. Como é que as bancas, como que o PAS cobra, né, FUVEST, como elas vão cobrar? Elas vão afirmar assim, ó. A conjunção integrante que introduz uma oração que exerce a função de complemento do verbo insistir. Perfeito. Porque o objeto também é chamado de complemento verbal. Perfeito. A conjunção integrante que introduz um objeto indireto oracional. Perfeito. Porque realmente é um objeto indireto em forma de oração. Ok? Vamos ver qual que é a terceira? Agora, olha como elas parecem, ó. A primeira, o país necessita de que a corrupção se extinga.
Agora, o país tem necessidade de que a corrupção se extinga. Eu não tenho entre as duas alteração semântica, o sentido é o mesmo, mas eu tenho alteração sintática. Vamos ver? Bora lá. Primeiro verbo, ter. Segundo verbo, extinguir. Segundo verbo, ou, agora conectivo, ó, que. Temos preposiçãozinha antes? Temos. Vamos dividir. A primeira, oração principal. A segunda, oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Como é que fica, gente? O país tem necessidade de, mais isso dá o quê, gente? Disso. Quem é o sujeito? O país. Ele tem verbo transitivo direto. E o que ele tem? Ele tem algo. Objeto direto. Agora, você não pode achar que o disso é um objeto indireto e que o ter é VTDI. Por quê? Objeto é complemento verbal. E o disso não está completando o verbo ter. Não é tem disso. É necessidade disso. Então, essa estrutura está completando um nome, um substantivo. Quem completa verbo é o objeto. E quem completa nome, substantivo, é o complemento nominal. Então, tá aqui uma completiva nominal. Gente, qual é a semelhança entre a objetiva indireta? Vamos voltar, ó. A semelhança entre a objetiva indireta e a completiva nominal. Aqui, ó, vou até botar de outra caneta. De outra cor aqui. Opa. Vamos ver, ó. É a preposição. Tem preposição aqui na objetiva indireta e na completiva nominal também. Mas qual é a diferença? A diferença é que a objetiva indireta, ela completa o quê, gente? Um verbo. Tá vendo? E a completiva nominal completa o quê? Um nome. Aí você bate o olho. Se a oração introduzida por preposição estiver completando um verbo, estiver completando o sentido de um verbo, é a objetiva indireta. Se estiver completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio, de um nome, aí vai ser a completiva nominal. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo de ela completando um adjetivo. Bora lá. Opa. O povo ficou convencido, ele ficou convencido de que nada vai melhorar. Então vamos lá. Primeiro verbo vai melhorar, segundo verbo. Tá aqui o que? Vamos dividir. A oração principal, oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Então, ó, o povo ficou convencido de, mas isso dá o quê, gente? Disso. Vamos fazer direto? O disso tá completando quem? O sujeito, o povo? Não é o povo disso. Tá completando o verbo de ligação? Ficou disso? Não. Tá completando o predicativo do sujeito que tem natureza adjetiva, ó. Ficou convencido disso, ó, disso. Então tá completando o adjetivo. Quem completa verbo é objeto e quem completa substantivo e adjetivo é o complemento nominal. Muito fácil, né? Vamos lá, quarta, pra gente arrasar. É importante que todos participem da reunião. Trouxe uma fácil e trouxe uma com essa bicha aqui, ó, partícula C, a passivadora, carne de pescoço. Vamos lá. É importante toda vez, gente, que você tiver frase com é importante, é provável, é notório, vocês percebem que a gente usa bastante essa oração lá na redação, na parte de argumentação? É importante salientar que, aí você vem com o seu argumento, né? Ou com a sua tese. É fato, é fulcral, é imprescindível. Toda vez que você vir um é fato, é provável, é importante, é imprescindível, vai ser essa oração aí que a gente vai descobrir agora, tá bom? Que oração seria, prof? Aqui o segundo verbo. Divide. Ó. Oração principal é importante. Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Vamos substituir? É importante isso. A gente vai precisar dar uma arrumada, né? Ficou na ordem direta. É importante isso, arruma. Como é que fica? Isso é importante. Opa, prof. Então, qual que é a função do isso, gente? Se eu falar assim, o amor é importante, quem é o sujeito? O amor. A paz é importante, quem que é o sujeito? A paz. Isso é importante, quem é o sujeito? Isso. Tá ali, ó. Oração subordinada substantiva de sujeito, que é a subjetiva, tá? Então, uma oração subjetiva não é uma oração metafísica, não. Uma oração subjetiva é uma oração que exerce a função sintática de sujeito oracional. Beleza? Então, vamos lá para a próxima.
Agora vamos falar da partícula C, tá? Sabe-se que estudo implica sucesso. Bom, a banca vai te induzir ao erro. Ela vai afirmar que essa oração aqui, ó, a partir do quê? É a objetiva direta. O que o seu concorrente vai fazer? Mas lógico que é. Porque quem sabe, sabe algo. VTD-OD. Tá errado. Porque ele tá menosprezando essa bicha aqui, ó. Vamos analisar? Primeiro verbo, saber. Segundo verbo, implicar. Confere? Vamos dividir. Aqui, ó. A oração principal. Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Bora lá. Sabe-se isso. Vamos pegar aquele exemplo clichê. Vendem-se casas. O que a gramática diz, gente? Bora lá. Toda vez que o VTD ou VTDI, neste caso aqui o VTD, quem vende, vende algo, tiver com a partícula C, tá vendo? Sem referente de quem tá vendendo, vendem-se casas, esse C vai ser PA. O que é PA? Partícula passivadora. Olha o nome, gente. Pega o nome. Se é partícula passivadora, é porque a frase está na voz ativa ou na voz passiva? Prof. Particular passivadora, voz passiva. Perfeito. E na voz passiva? Qual é o comportamento do sujeito? Ele é o cara que age ou é o cara que sofre? Ah, prof. Na voz passiva, o sujeito é o cara que sofre. Na voz passiva não tem objeto direto. O cara que é o objeto, ele vai virar o quê, gente? Opa, o sujeito, ó. Vendem-se casas, casas são vendidas. Vamos fazer Ctrl C, Ctrl V aqui para a estrutura do lado? Eu sei isso. Verbo transitivo, direto. VTD com C. Partícula passivadora. Opa! Se é partícula passivadora, é voz ativa ou passiva? Passiva, prof. Arrasou. Então, gabarita. Na voz passiva, o sujeito não é quem sabe. É aquilo que é sabido. Sim, sabido. Tanto é que quando você escreve na redação, sabe-se que o governo, você pode trocar por é sabido que o governo. Olha que interessante. Então, vamos lá, ó. Tá ali a subjetiva, que funciona como sujeito oracional. Beleza? Vendem-se casas, casas são vendidas. Alugam-se lojas, lojas são alugadas. Sabe-se isso, isso é sabido. Ó, que bonito. Agora, então, de novo, ó, é importante, é fato, é provável, é fulcral, é notório que a oração da frente vai ser a subjetiva, ok? Agora, você não pode confundir com a predicativa, tá? Que é essa daqui agora. Vamos ver, ó. O melhor seria que todos participassem da reunião. Participassem, ok, o que divide. Então, ó, oração principal, oração subordinada substantiva, que eu posso substituir por isso, perfeito? Então, vamos lá, como é que fica? O melhor seria isso. O que esse artigo está fazendo com essa palavra? Está substantivando, né? Então, está deixando na posição de sujeito, o melhor, tá vendo? O melhor seria verbo de ligação, o VTD puxa o OD, o VTI puxa o I e o verbo de ligação de estado, ser alguma coisa. Eu sou professora, eu sou isso. O VL puxa o predicativo do sujeito. E quem é que está no lugar do predicativo do sujeito? É a oração inteira. Tá ali a oração predicativa. Olha que bonito. Lindo demais. Tenho certeza de que você decidiu agora virar professor de português. Aqui embaixo, ó, nosso desejo é que essa pandemia passe logo, na época da pandemia, né? O exemplo. Tá aqui, o conectivo divide. Como é que a gente passou por aquilo, né, gente? Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Vamos ver? Nosso desejo. Eu acho que aqui cabe melhor o esse, né? Nosso desejo é esse. Nosso desejo é esse. Ok? Quem é o sujeito? Nosso desejo. Ser, verbo de ligação. E esse é o predicativo do sujeito. Oração predicativa. Então, gente, olha que interessante. Cuidado para a gente contrastar as duas aqui, tá? Toda vez que você tiver é importante, ó, é importante, é fato, é provável, é lógico, é fulcral, você vai ter uma oração principal e a da frente vai ser a subjetiva. Ok? Porque isso é óbvio, isso é importante, isso é fulcral. Agora, se você tiver o importante é, eu coloquei errado aqui, depois do el. O importante é, o fato é, o provável, tá vendo? Ó? O óbvio é,
Aí ele vira sujeito e a oração da frente vai ser a predicativa. Show de bola? Isso é importante. Agora vamos para aqui para a última. Ó. Vamos pegar aqui a última, que é a que funciona como aposto. O que o aposto é? É uma informação a mais, né? É uma informação a mais. Ela pode vir, eu coloquei ó, isolada por vírgulas, mas muitas vezes ela vem introduzida por 2 pontos. Como é que ficaria, prof, a reescritura deste período aqui com os 2 pontos? A verdade apareceu, 2 pontos. Que Pedro nunca se tornou médico. Tá vendo? Mas aí você pode quebrar a principal ao meio. Tá vendo essa seta aqui? Porque diz que a principal, essa de preto, ela foi quebrada ao meio. Então, na verdade, qual verdade? Essa aqui, ó. Essa oração, exerce a função de aposto. O que o aposto faz? É uma informação a mais de algo que eu já disse, que está na minha oração principal. Então, essa daqui não é exatamente a própria verdade? Oração subordinada substantiva apositiva. Como o aposto é um termo a mais, gente, ele não se conecta a ninguém na principal, como uma objetiva se conecta. Porque a objetiva, ela vai completar o verbo, né, da principal. Agora aqui, ela é subordinada porque ela exerce a função sintática de aposto explicativo, que é um termo que é uma informação a mais que pode ser retirado do período sem prejudicar a ideia principal. Beleza, meus amores? Eu fico por aqui, façam muitos exercícios, bastantes exercícios, para vocês ficarem mais craques em orações subordinadas substantivas. Beijo!